Como joga o San Francisco 49ers? Chegamos finalmente ao último time da NFC, vamos chegar agora na metade dos nossos previews aí para a temporada regular e vamos falar do atual vice-campeão, né? Os 49ers conseguiram aí a seed 1 da NFC no ano passado, foram claramente o melhor time da conferência, 12 vitórias, 5 derrotas, chegaram no Super Bowl, né? Então venceram a NFC com 2 viradas inacreditáveis ali contra Packers e Lions, e acabaram perdendo para os Chiefs na prorrogação, então ficaram algumas jogadas ali do título. Então, assim, ótimo ano dos 49ers, tem, assim, investimento gigante ali em jogadores de ponta, né, assim, caras que a gente vai comentar agora. Isso já está começando a se provar insustentável, né? Como todo mundo imaginava, até mesmo o próprio 49ers já imaginava que assim, manter esse nível de talento não é sustentável por conta do teto salarial, né? Então, assim, eu acho que esse ano, se não for o último, é assim, o penúltimo ano que eles têm com esse grupo central ali, com esse grupo de craques, né, que assim, dominam e assim, fazem esse time ser realmente o que é, né? E assim, quase nenhuma mudança ali na comissão técnica. A gente teve a troca, né, do Steve Wilkes pelo Nick Sorensen lá como coordenador defensivo, né? O Nick Sorensen que é assim, calouro, né, nessa vaga, então vai ser interessante ver esse trabalho dele aí no primeiro ano. Com relação a chegadas e saídas, né, os 49ers meio que foram repondo ali as peças que eles foram perdendo ao longo do caminho, tanto por free agency quanto pro draft, né? Então, assim, vai ficar mais ou menos o time no papel da mesma qualidade ali, pelo menos consultando, né, comparando a galera que saiu já no final da temporada passada e a galera que veio da free agency. Então, assim, a gente tem caras saindo como o Arik Armstead, como o Chase Young, o Javon Kinlaw, assim, muitos jogadores da linha defensiva, né, perderam também o Spencer Burford, mas, assim, nenhum craque não, assim, desses caras que saíram, realmente quem teve mais impacto é o Arik Armstead, que era uma boa peça ali no interior da linha defensiva, e eles repõem o Armstead com um cara bem mais jovem, Malik Collins, né, e assim, eu acho uma ótima reposição. Vou falar um pouco mais disso quando a gente for entrar em profundidade com relação à DL. Veio também caras como Leonard Floyd, Yetur Gross-Matos, assim, tá tendo uma renovaçãozinha ali nessa linha defensiva e, enfim, tem pontos positivos, pontos negativos sobre isso. Também veio um novo linebacker, né, o Devondre Campbell, e também tem o Isaac Yiadom, né, que vem para ser CB titular do time. Sobre a comissão técnica, né, a gente tem aí, obviamente, o Kyle Shanahan, né, e o Chris Foerster, que são, assim, os caras do ataque, principalmente o Kyle Shanahan, que é, assim, play caller, e dos bons, né, assim, eu considero o Shanahan um dos melhores play callers, não só do NFL atual, mas, assim, de todos os tempos, quando se fala de jogadas ofensivas. Ele é muito bom, assim, o ataque West Coast, muito, muito, muito bem equilibrado, muito bem chamado, que consegue adaptar as armas que tem. Então, por exemplo, com o Deebo Samuel, né, ele vira um cara, assim, ele vira um canivete suíço desse time, basicamente, né, e, assim, isso é muito bem utilizado porque o Kyle Shanahan é muito bom em identificar eu ia falar as fortezas, você consegue entender que eu ia falar as fortezas? As forças e as fraquezas de cada um dos jogadores ali do ataque e assim, consegue minimizar as fraquezas em campo e maximizar as forças de cada um em campo, e isso é muito importante. Você consegue perceber isso muito bem no Deebo, no George Kittle, no McCaffrey e principalmente no Brock Purdy, né, assim, que o cara foi o Mr. Irrelevant, última escolha do draft de 2 anos atrás, ninguém dava nada pra ele, ele assim, não tinha nenhum tipo de expectativa de que ele ia ser titular nem nada, mas assim, conseguiu a titularidade por conta de algumas lesões ali no time, e
não, até agora ele não deu mais motivo nenhum pra perder isso. Então, assim, o Purdy já provou pra gente em 2 anos consecutivos que ele é o cara dessa franquia. Não tem jeito. Assim, óbvio que ele precisa de armas talentosas pra poder produzir. Precisa, mais do que outros quarterbacks. Mas, assim, ele sabe correr esse ataque do Shanahan. Ele sabe. E, assim, ele é super produtivo com ele. Não dá pra pedir mais do que isso nesse ataque do Shanahan. Então, assim, óbvio que, poxa, ter um cara mais improvisador... Até o Purdy não é mau improvisador, não. Pelo contrário. Mas, assim, um cara com mais arm talent ali seria melhor? Seria. Mas, assim, esse ataque do Shanahan, ele é tão bom em adaptar os QBs ao jogo que a gente viu Garoppolo jogando bem, Nick Mullins jogando bem até, e agora o Brock Purdy jogando bem. Então, assim, jogando, na verdade, bem não, muito bem, melhor do que o Garoppolo e que o Mullins, assim, jamais foram, tá? Então, assim, eu acho que tem que seguir. Enquanto o Shanahan estiver ali, esse for o ataque do Shanahan, o Purdy tem que continuar ali, porque, assim, realmente encaixou muito bem e eu acho que isso é muito importante, tá? Assim, esse ataque de São Francisco é um absurdo, cara. Se você for pensar, a gente tem um monte de ataque absurdo na liga, incrível, com QBs elite, Mahomes fazendo um monte de coisa, a gente tem um dos melhores momentos em talento da história da posição de quarterback, ataques historicamente fortes, e nos últimos 3 anos o melhor ataque da NFL no jogo aéreo foi o ataque de São Francisco, com Garoppolo, Nick Mullins e Brock Purdy. É isso. Então, assim, é realmente um absurdo o que o Shanahan faz dentro, nas sidelines, né, mas sendo espelhado dentro de campo, tá? E, assim, olhando para os skill players desse time, obviamente isso ajuda muito, né? Principalmente no ano passado a gente viu com a chegada do McCaffrey, né? Na verdade ele chegou em 2022, né, e passou ali metade da temporada com os 49ers, agora ele teve o seu primeiro ano completo ali e ganhou Offensive Player of the Year, né? Pra gente ver o quão bom ele é. O McCaffrey é um absurdo. Pra mim, ele é um dos melhores running backs da história. Pra mim, ele tá no top 10. Sem sacanagem. A gente pode ter uma conversa melhor sobre isso depois. Não desliga o vídeo agora, depois a gente conversa melhor sobre isso. Mas ele é muito bom e ele é muito versátil. Assim, o McCaffrey, ele é o único running back da NFL atual que não perde relevância quando o time tá 2 posses atrás. Entendeu? Ele, não vou dizer que ele ganha relevância, mas ele continua sendo uma peça muito importante, porque ele recebe passes muito bem, e assim, muito bem, e ele é muito bem utilizado nesse ataque de São Francisco nesse sentido também. Então, assim, é muito legal ver o que está sendo feito com o McCaffrey nesse ataque. Eu digo mesmo pro Deebo, né? O Deebo correndo com a bola, ou com passes curtos e yard after catch, ou, enfim, jogadas mais jogadas engraçadinhas e tal, assim, toda essa versatilidade que o Deebo Samuel traz é aproveitada também. E aí a gente chega na questão do Aiyuk. E, assim, eu vou admitir que eu ferrei um pouco a ordem dos vídeos na NFC West, porque, assim, eu queria gravar o episódio dos 49ers sabendo o resultado dessa situação do Aiyuk toda, e, assim, até agora eu não sei, né? A gente não sabe, eu tô gravando isso dia 20 de agosto às 6h14, então se 6h20 rolar essa notícia, eu vou ficar muito triste. Mas, assim, até agora ele não renovou. Então eu vou, assim, mostrar um mundo onde o Aiyuk tá no time e onde o Brandon Aiyuk não tá no time. Então a gente vai ter aí a questão aí das expectativas lá no final. Eu vou ter uma expectativa com o Aiyuk e sem o Aiyuk, parecido com o que eu tive com o CeeDee Lamb. Apesar de eu achar o Lamb melhor que o Aiyuk, não é por muito. Eu acho o Aiyuk, assim, eu acho que ele é o 7º melhor wide receiver da liga. Se eu não esqueci dessa lista. Assim, na minha lista de cabeça, assim, ele é o 7º melhor wide receiver. E, assim, pode até ser 6º, 5º. E, cara, ele é muito completo. Muito completo. Ele ganha de você na rota, ele ganha de você na velocidade, ele ganha jardas depois da recepção, muitas jardas depois da recepção. Isso a gente viu em Arizona State na época dele lá. Não é o melhor cara de contest catch do mundo, mas, assim, também não falha nisso, não dropa muito.
cara, ele é o wide receiver 1 que o seu time quer, entendeu? Então, assim, eu acho que os 49ers precisam renovar com ele, mesmo com toda essa história de retenção de dinheiro, assim, tentar um valor menor do que 30 milhões, mas, enfim, se não der, pelo menos conseguir uma troca legal pra ele ali antes da temporada começar, né, e assim, começar a mexer no seu ataque sem o Aiyuk. E aí, sem o Aiyuk, a gente precisa olhar um pouco na profundidade desse time. E eles draftaram o Ricky Pearsall de Flórida na primeira rodada esse ano, talvez até olhando para essa possível situação, para esse possível problema do Brandon Aiyuk. Né? E assim, o Pearsall, apesar dele não ser do mesmo estilão do Aiyuk, ele ser um cara que aproveita um pouco mais o slot, eu consigo ver ele produzindo outside sim. E assim, ele também é um cara muito completão, gosto muito dele, é um cara que passou muito, a galera esqueceu muito dele no processo pré-draft, e eu gostei que ele saiu da primeira rodada, eu achei uma pick muito boa de São Francisco, eu acho que ele vai produzir bastante caso o Aiyuk não esteja no time, né? E aí tem o George Kittle, que pra mim hoje é o melhor tight end da NFL, ele não vai produzir tanto quanto outros tight ends, assim, eu falei do Trey McBride, e eu acredito que o McBride vai ter mais jardas do que ele, mas o Kittle, ele tem uma função diferente em cada jogo, né? Ele é muito versátil nesse ponto, porque existem jogos onde o Kittle só fica bloqueando, e ele ajuda muito nisso, e tem jogos onde ele sai para receber o tempo inteiro, e ele é muito bom nisso também. Então, assim, vai muito da matchup, e assim, por isso que não tem os melhores números do planeta, mas assim, ele é muito completo, e isso aí ajuda demais, cara. Sobre a SOL, aí uma coisa que não é completa, né, a SOL aí, cara, a gente tem Trent Williams, Aaron Banks, Jake Brendel, Dominic Puni e Colton McKivitz. O Trent Williams, que é o melhor dessa linha ofensiva de longe, e é muito provavelmente o melhor left tackle da liga atualmente, ele também tá querendo renovar. A galera não tá falando muito disso, mas ele não foi pro training camp. Ele não tá jogando nos jogos de pré-temporada, ele já é um cara mais velho, mas assim, não tá sendo criado um pânico muito grande em volta disso, mas ele tá querendo renovar. Ele tá tendo contract talks, né, que o pessoal tá falando, conversas de contrato, até agora não saiu nada, né, e enfim, isso aí pode vir a ser um problema, talvez até por essa situação que o acordo do Aiyuk não esteja saindo também. Então assim, eu acho que os 49ers precisam manter tem que escolher um cara pra manter ali, e assim, eu acho que olhando pro resto da SOL e quão ruim ela é, cara, Aaron Banks, Jake Brendel e Colton McKivitz são muito ruins. O McKivitz cedeu 9 sacks na temporada passada, e é muito isso, cara, pra uma OL de um time que chegou lá no Super Bowl. Então, faltou um pouco de investimento nisso, principalmente no draft, eu acho. Veio o Puni, né, que é o rookie, e eu gosto dele, eu acho que ele vai ser a solução aí pra guard, mas eu não gosto do Banks, eu não gosto do Brandon, eu não gosto do McKivitz, e o Trent Williams ainda não tá jogando, então, assim, não é uma situação muito legal, né, só ele, é o grandíssimo limitador, o grande calcanhar de Aquiles desse time, inclusive foi o que fez com que os 49ers não ganhassem o Super Bowl, cara, assim, acho que com um jogador melhor a mais de linha ofensiva, eles tinham ganho. Pra mim essa foi a grande diferença, né, no jogo que a gente teve em fevereiro desse ano. Passando para a defesa, a gente tem, cara, um ótimo elenco defensivo pro nosso amigão... Qual que é o nome do cara? Nick Sorensen, desculpa, pro Nick Sorensen trabalhar aí no seu primeiro ano. E assim, os 49ers vão continuar com o 4-3 deles habitual, né? Com o Bolsa sendo assim, o pass rusher de elite da unidade. Você tem o Javon Hargrave, que apesar do pessoal não ter falado muito, ele realmente não ter tido números expressivos, ele foi um cara muito bom em, assim, dar assistência aos seus companheiros de equipe. Então, foi uma boa aquisição, ele jogou bem. Talvez tenha tido uma quedazinha com relação ao que ele era nos Eagles, talvez, mas eu não acho que foi grande para os 49ers estarem se arrependendo nesse momento. O Malik Collins, eu gosto dele demais, eu acho que ele vai ser
uma peça excelente para essa rotação. E aí, como pro outro defensive end, né, pro cara que vai estar no lado oposto do Nick Bosa, nos sites atualmente consta o Leonard Floyd, mas assim, eu não gosto do Floyd, cara, eu não gosto do Floyd, principalmente para ser defensive end. Eu acho que hoje, o jeito que ele ganha no speed rush e tal, ele precisava ser um linebacker de 3-4, sabe? Eu simplesmente não vejo ele ganhando, alinhando de 5-tech aí. E assim, se ele alinhar mais aberto, vai ter um gap fácil pra corrida ali o tempo inteiro aberto nesse time dos 49ers, que já não foi bem contra a corrida no ano passado. Então, eu não gosto do Floyd aí. O que eu queria que os 49ers fizessem é dar uma chance a mais pro Yetur Gross-Matos, que veio de Carolina também, foi uma edição deles dessa free agency, é um cara que eu gostava muito no college, e que assim, ele realmente cabe melhor nessa posição de defensive end, entendeu? Então, assim, eu preferiria ele tendo um volume melhor, um volume maior do que o Leonard Floyd, ainda mais com a idade do Floyd, já com 32 anos, já não tá mais no início de carreira, já não tá mais no auge, o Floyd. E também falta muita profundidade aqui nessa linha defensiva, cara, assim, é preocupante, porque fora o Gross-Matos, ninguém aí tem um substituto, o Floyd e o Gross-Matos, ninguém tem um substituto aí pra fazer um calor e pra, assim, substituir eventualmente quando tiver cansado no campo. Então, assim, talvez a gente veja essa galera aí tendo um volume muito grande de snaps, e isso é sempre ruim lá pra parte final do jogo, né? O pessoal já fica mais cansado, é mais fácil correr, enfim, né? Falta um pouco aí de profundidade para esse elenco dos 49ers nessa unidade em específico. Pra linebacker aí, mano, que não falta talento mesmo. Eu diria que é o melhor trio da liga, tá? A gente tem o Fred Warner, que é o melhor linebacker da liga. O Dre Greenlaw, que gosto muito, mas a gente tem que ver a lesão dele também. Ele sofreu uma lesão no Super Bowl, né? E, assim, pior lugar possível para se ter uma lesão. Muito triste o que aconteceu com ele. A gente espera que ele volte a jogar ainda no começo da temporada. E os 49ers também trouxeram o Devondre Campbell, né, que assim, passou por alguns times aí, teve ali uma temporada maravilhosa nos Packers e agora tá nos 49ers, e eu gosto bastante da adição. Ele é um estilão ali meio Fred Warner, vamos ver como os dois vão encaixar em campo, mas eu gosto desse trio aí, esse trio saudável, pra mim é o melhor da liga, assim, tá? E essa secundária também, assim, o pessoal não fala muito e tal, mas assim, eu gosto bastante, tá, dessa secundária. O Charvarius Ward é excepcional, ele é muito bom mesmo. O 2023 dele, assim, foi elite, se não foi elite, foi assim, muito próximo de ser elite. Agora, com a chegada do Isaac Adams, que eu gosto muito também, teve um ótimo ano no Saints, naquela secundária maravilhosa que eu comentei alguns vídeos atrás, e com certeza ele é um upgrade ao Ambry Thomas, que era calouro e jogou assim, bem mal na temporada passada. Pra Nickel, a gente tem uma disputinha ali, disputinha soa mal, né, mas enfim, uma disputa entre o Deommodore Lenoir e o Renardo Green, o Renardo Green veio do draft. Eu gosto muito dele, cara de Florida State, que pra mim, assim, cara, eu sou muito fã do jogo dele, gostei também dessa escolha, e eu quero muito que ele assuma esse posto de nickel, porque pra mim ele tem o talento pra dominar aí nessa posição. Pra safeties, a gente tem o Hufanga, né, tá lá no Hufanga, que é um excelente safety mais agressivo, né, um cara que pula rota, vai pra cima de QB, vai pra cima do jogo terrestre no segundo nível. Assim, ele é um cara bem mais agressivo, bem mais pro começo ali do campo. E você tem o Jair Brown, que é um pouco mais pra trás, né? Eles não usam a terminologia free safety, strong safety, e eu até entendo isso, é uma coisa que tá um pouco morrendo na NFL, mas assim, é mais ou menos uma dinâmica de free strong safety, sim, tá? Com o Hufanga sendo strong e o Jair sendo o free safety. E, cara, expectativas para os 49ers, assim, depende muito do Aiyuk, cara. Eu acho que com o Aiyuk esse time, assim,
são de 11 a 13 vitórias, assim, é algo muito parecido com o ano passado, onde teve 12, né? É um timaço, para ser seed 1 de novo, ou disputar ali com Detroit, potencialmente. Assim, é um time muito, muito, muito forte, não tem jeito. Sem o Ayuk, assim, eu acho que eles perdem bastante aí. Eu não acho que perdem tanto quanto se o CeeDee Lamb não jogasse pelos Cowboys, né? E a gente fez a mesma situação com o Lamb nos Cowboys. Mas, assim, eu não acho que eles chegam com 13 vitórias, não. Eu acho que, assim, eles ficam entre 10 a 12, talvez até, assim... Eu acho que eles ficam com 11 vitórias ali, ganham a divisão e tal, mas não pegam assim de um. O Ayuk é muito importante para esse ataque. Um ponto importante que eu nem mencionei, tá até escrito aqui, é a questão do bloqueio dele. Ele é muito bom bloqueando, ele é um cara muito ativo bloqueando. Assim, para a maioria dos wide receivers isso não é verdade, então ele é um cara que ajudou muito o McCaffrey em situações open field ali. E eu, assim, acho que se ele não renovar... Agora tá parecendo que ele vai renovar. Não sabemos ainda, mas tá parecendo que ele vai renovar. Mas se não acontecer, vai ser um pouco difícil aí, tá? Mas assim, com o Ayuk, eu acho que é de 11 a 13 vitórias. Sem o Ayuk, eu acho que é de 10 a 12. E tá tudo certo, tá? É isso, pessoal. Fechamos a NFC. Que coisa, hein, cara? Pô... Passou rápido, foi muito... foi trabalhoso? Foi trabalhoso, mas eu gostei bastante de estar fazendo esses vídeos para vocês. Vamos ter algumas coisinhas, eu já mencionei isso em alguns outros vídeos, mas a gente vai mudar uma coisinha ou outra aqui para os próximos vídeos aí da AFC. E é isso, cara. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Dói no meu coração falar bem dos 49ers, eu como torcedor de Seattle, mas assim, que tentando ao máximo tirar o clubismo tirar o clubismo da minha análise. E é isso, galera. Muito obrigado, um beijo, um abraço e até a próxima.